Você que se diz um servo da palavra, né? Eu acho esse termo maravilhoso. Tem uma questão também curiosa nesse livro, que é a diversidade de formas, né? Você trabalha o soneto, o verso livre, a quadra, a prosa poética, enfim, você trabalha ele com uma liberdade de diversidade muito grande. Também como é que foi trabalhar todas essas formas? É curioso, a gente só percebe o que se fez depois. Foi assim comigo. O livro tem, de fato, todas as formas, porque eu não vejo limite no terreno da criação. E tanto não vejo limite, que eu criei também esse outro livro que está aqui, que é a História da Literatura Brasileira. Uma enciclopédia. Que é uma enciclopédia. É um livro de insônia no que tange ao tamanho. Tem 1.200 páginas. E enfrentei os contemporâneos, o que não sucede nas histórias de literatura. E, sobretudo, eu escrevi com arte. Por quê? Eu defendo a seguinte tese. Não é o gênero que determina a linguagem, é a linguagem que determina os gêneros. Então, eu posso trabalhar a linguagem num romance, e eu tenho romances, como eu posso trabalhar a linguagem num ensaio, que é a história da literatura, como eu posso trabalhar a linguagem nos viventes, que são poemas e ficção. Então, não há limite para a invenção humana. Nós mesmos é que nos limitamos, porque a aventura da linguagem é uma descoberta nossa de todos os dias. E eu até defendo uma outra perspectiva. A pessoa diz que a minha pátria é a língua portuguesa. Para mim, a linguagem é a minha aventura. Que não é apenas da língua portuguesa. É uma aventura universal, é do homem, da condição humana. Esse livro me chamou muita atenção. Eu tenho consultado ele frequentemente, os quase verbetes de minhas predileção, Anchieta, o Bandeira. E ele me chamou muito a atenção por aquilo que o Bandeira, ele olhava a poesia com o olhar do poeta. Então, quando ele escrevia determinados textos de análise poética, ele tinha essa percepção do criador também. Esse livro, ele nasce também com essa perspectiva do criador, né? Quer dizer, o que lhe inquieta nesse livro é saber até que ponto o criador dialoga com a sua obra, né? Me parece muito centrado aí, é isso mesmo? Muito interessante, Maurício. Eu vou usar uma linguagem pampiana. Tu tens uma visão crítica aguda, porque tu és o primeiro que está me falando isso. Exatamente, eu acho que a singularidade desse livro é a visão do criador. É alguém que conhece poesia, ficção, ensaio, passou a vida toda cercado destes gêneros e de linguagem, e que começa a observar a linguagem dos outros. Porque nesse livro não funcionou só o consciente, não funcionou só a lucidez ou a intuição crítica, porque nós podemos carregar um montão de teorias, elas não servem para nada se nós não tivermos intuição crítica. A universidade, se não desenvolver nos alunos a intuição crítica, aquela montanha de teorias são nada.
Porque nenhuma teoria vai fazer o crítico. Mas o crítico é capaz de fazer a teoria. Então, é isso, essa paixão do Criador que Bandeira tinha. Tanto que Bandeira foi um excelente crítico. Ele escreveu uma história da literatura latino-americana que é primorosa. Os conceitos dele sobre vários contemporâneos são exatos. Inclusive as grandes discussões em cartas com Mário de Andrade são impressionantes. Ou com Drummond também, que fez aniversário ontem. São coisas admiráveis. Porque Bandeira tinha a visão do Criador, daquele que sabia do movimento intuitivo de gerar um texto. Me chama a atenção também nesse livro, na história da literatura brasileira, uma ousadia, um desafio muito grande, porque você vai lá de caminha aos contemporâneos, né? Quer dizer, olhar o trabalho contemporâneo hoje é uma ousadia danada, não é? Olha, Maurício, esse livro criou uma verdadeira divisão de águas. Porque há um pouco do ranço ainda, mas muito pouco, de que um poeta não pode ser crítico. Quando crítico, o poeta tem que ser naturalmente um crítico. Para poder fazer uma poesia contemporânea, depois de Drummond, depois de Cabral, depois de Jorge de Lima, tem que ser necessariamente crítico. Então, essa incompreensão, muitas vezes, cresce, mas não cresce tanto na medida em que as pessoas leem esse livro. Por quê? Elas vão ver claramente que é um olhar amoroso sobre a nossa literatura. E uma restauração de autores que estavam esquecidos. Inclusive um autor como Adonias Filho, que é um grande romancista, mas que foi completamente apagado por causa da política. Então, eu tento fazer justiça através da palavra. Um autor que estava esquecido e que você resgata aí de uma maneira brilhante, eu falo isso porque eu tenho um carinho especial por ele, que era o Hermílio Borba Filho, que você faz uma análise precisa exatamente desse avanço que ele dá sobre o romance de 30, né, com sua literatura. Eu achei brilhante essa análise que você faz do Hermílio aí. Inclusive o Benito Barreto. Quem é que fala de Benito Barreto? É um ficcionista extraordinário de Minas. Ele me escreveu outro dia, emocionado com o trabalho que eu escrevi. Mas eu simplesmente fiz justiça. Agora, eu também tenho uma visão crítica de contemporâneos, ou de algumas figuras que estão diante da mídia e que não merecem tanta luz, e de outras que não estão na mídia e que merecem luz, porque são figuras luminosas. Eu acho que esse é o trabalho crítico e o trabalho do historiador. Eu achei curioso porque Nelly Novaes Coelho escreveu a respeito desse livro e disse que era um novo estilo de historiador. Porque a literatura, em regra, Maurício, ao menos alguns dos livros de história da literatura são concisos demais. E alguns deles têm aquele caráter didático. Então, são, em regra, escritos para serem lidos pelo magistério ou pelos alunos, sem uma perspectiva de maior inventividade, repetindo um ao outro infinitamente. Eu tento dar a minha visão.
Novos conceitos. Porque eu